Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num material que é, assim, praticamente um mapa do tesouro. Mapa do tesouro, gostei da analogia. Para quem está se preparando para uma redação de alto nível, sabe? Focando especificamente no Enem, a fonte que a gente tem aqui é uma série de recortes de um material chamado texto colado. E a nossa missão hoje é bem direta, assim, é tentar extrair as regras de ouro, identificar os erros a evitar e, claro, as estratégias mais inteligentes para esse desafio. Ok, vamos desvendar isso. E o mais legal, eu acho, é que o nosso foco não é só naquele o que fazer, sabe? A gente quer entender o porquê. Porque funciona dentro da lógica de avaliação do Enem. Exato, a lógica por trás. Isso. Nossa missão é entender a diferença, que é crucial, entre abordar o tema de forma precisa e ficar só rondando o assunto. E também como usar as ferramentas que a prova dá, como os textos de apoio, sem cair numa armadilha. Perfeito. E vamos começar pelo começo, né? O pilar de tudo. O tema, o material que a gente analisou é taxativo nisso. Ele fala que entender o tema é a fundação da redação. Sem isso, o prédio todo desmorona. Exatamente. Ele alerta que abordar um assunto que é só relacionado, mas que não tem uma conexão clara com a questão central, pode comprometer a nota drasticamente. E isso já me levanta uma pergunta. Qual é a diferença entre um erro pequeno, um deslize, e um erro que é fatal? Essa é a pergunta-chave. E o material nos dá uma resposta bem clara, dividida em dois conceitos: a fuga e o tangenciamento. Fuga e tangenciamento, ok. A fuga total é tipo o nocaute. É o erro mais grave que pode acontecer. Ela acontece quando a redação não aborda nem o tema principal, nem o recorte específico que a proposta pediu. Dá um exemplo prático. Claro. Imagina que o tema seja, sei lá, os desafios da alfabetização digital para a terceira idade no Brasil. Certo, bem específico. Exato. E aí o texto fala só sobre a história da internet. Tem a ver? Bom, tem a ver com o universo do assunto, Mas não responde a pergunta. De jeito nenhum. A consequência disso é a pior possível. Anulação. Redação anulada. Nota 0. Game over. É um erro que não tem volta, então. E o tal do tangenciamento? O nome já soa mais sutil. E é aí que mora o perigo. É um erro mais traiçoeiro. O material define o tangenciamento como uma abordagem que fica só no contexto mais amplo, sem mergulhar no recorte específico. Usando o mesmo exemplo, a pessoa escreve um texto inteiro sobre a importância da inclusão digital para todos. Ah, entendi. Ela está no assunto inclusão digital, mas ignora completamente o recorte, que é a terceira idade no Brasil. Ela está falando em volta do tema, mas não sobre o tema. Precisamente. Ela está tangenciando. Passando de raspão. Isso. Me lembra muito a época da escola, sabe? A professora pediu uma redação sobre as consequências sociais da Revolução Francesa. E eu ficava 3 parágrafos descrevendo a queda da Bastilha. Clássico. Todo mundo já fez isso. Pois é, eu estava num universo do assunto, mas perdi o foco da pergunta. Mas, na prática, no Enem, qual o tamanho do estrago na nota? Zera também? Não zera. E é por isso que é tão perigoso. Dá uma falsa sensação de que, pelo menos eu escrevi sobre o assunto. Entendi. O texto não é anulado, mas a conta chega. E ela é alta. O impacto é matemático, sabe? E se espalha pela correção. O desempenho fica prejudicado em 3 competências-chave. Quais? Competência 2, que é sobre desenvolvimento do tema. A 3, que é a argumentação. E até a V, que é a proposta de intervenção. Faz sentido. Se a pessoa não discutiu o problema real, como ela vai propor uma solução para ele? Exato. Nessas 3, a nota fica travada lá embaixo. Não passa de 40 pontos em cada uma delas. Uau! Então, o único erro de interpretação no começo contamina mais da metade da avaliação? É um efeito dominó. Nossa. Não é uma questão de o corretor não gostou do texto. É uma regra clara do jogo. Um deslize conceitual com um impacto matemático bem definido na pontuação. E aqui é onde fica realmente interessante, porque o material que a gente viu nos dá uma pista sobre isso que está escondida na própria gramática. Essa parte é fascinante. É um detalhe que, depois que você percebe, a ficha cai de um jeito diferente. O texto destaca a diferença entre fugir ao tema e tangenciar o tema. Exato.
Uma observação muito perspicaz. A gente diz fugir ao tema com a preposição a, né? Mas diz tangenciar o tema sem preposição. Parece um detalhe bobo, mas não é. Não é. A gramática aqui espelha a ação. Fugir nesse contexto é um verbo transitivo indireto. Ele pede a preposição a. Quem foge, foge a alguma coisa. Ele precisa desse conector, a preposição, para indicar o afastamento. E o tangenciar? Tangenciar é transitivo direto. Significa tocar de leve, passar de raspão. Você tangencia algo. A ação é direta no objeto. Nossa, nunca tinha pensado nisso. A gramática reflete o conceito perfeitamente. Sim, a fuga é um afastamento completo que precisa dessa ponte, a preposição. O tangenciamento é um toque direto, mas superficial. E o texto até aproveita para dar uma mini lição de crase, né? Sim. Ele mostra que é por isso que a gente pode dizer fuga à proposta. É a junção da preposição a, que o verbo fugir exige, com o artigo feminino a da palavra proposta. Genial. É a prova de que gramática não é só um monte de regra, é a lógica do pensamento. Ok, então a primeira regra de ouro é: não erre o alvo. Foco total no recorte. Mas a prova não deixa a gente totalmente no escuro, né? Ela oferece os famosos textos motivadores. Sim, os textos de apoio. E aí a gente entra numa área que parece meio cinzenta. Eles são uma ajuda ou uma armadilha? A resposta, segundo o nosso material, é os dois. Depende do uso. Depende totalmente do uso. São uma ferramenta poderosa se usados com inteligência e uma cilada se usados com preguiça. O que se deve fazer, segundo a fonte, é usá-los para uma interpretação cuidadosa do tema. Certo. Eles são como as peças da borda de um quebra-cabeça. Te dão o contexto, os diferentes lados do problema. Ali dá para pescar dados, entender os argumentos que já existem e, a partir disso, definir um ponto de vista próprio. A palavra-chave seria inspiração, então. Inspiração e referência. A ideia é dialogar com os textos e não apenas repeti-los. Ok, então isso nos leva ao que não fazer. O grande alerta do material: evitar a cópia de trechos. Mesmo que seja uma cópia disfarçada? Mesmo que seja. A reprodução, ainda que parafraseada, é penalizada. Em casos de cópia descarada, pode até anular a redação. E o motivo é bem simples e, assim, fundamental. O Enem valoriza a autoria e a capacidade de reflexão crítica. Eles não querem um repetidor de informações. Exato. Não querem um copista, mas um pensador. Alguém que consiga processar aquelas informações e construir um raciocínio original. Os textos de apoio te dão a bola, mas o chute tem que ser seu. E aí que entra o famoso repertório sociocultural, né? Perfeito. A chave é o equilíbrio. O repertório é o conhecimento que o participante traz de fora da prova para enriquecer a discussão. É a sua bagagem, é o seu arsenal. Os textos de apoio definem o campo de jogo, mas a jogada de mestre vem do repertório que cada um traz. Isso é que mostra que a sua análise vai além do óbvio, que você tem uma voz própria, sabe? Mas peraí, essa valorização toda do repertório não acaba favorecendo quem teve mais acesso a, sei lá, livros, viagens, museus? Não é um pouco elitista? Essa é uma crítica excelente e super pertinente. Mas é importante desmistificar o que repertório significa aqui. Não se trata de citar um filósofo alemão super complexo para impressionar o corretor, sabe? Certo. O material deixa claro que o que vale é a pertinência e o uso inteligente da referência, não o quão culta ela pareça ser. Um repertório poderoso pode vir de qualquer lugar mesmo. Tipo o quê? Tipo, citar a série O Gambito da Rainha para discutir superação e gênero pode ser tão eficaz ou até mais do que citar um filósofo obscuro. Entendi. Usar a letra de uma música dos Racionais para falar sobre desigualdade social é um uso brilhante de repertório. Analisar um meme que viralizou para discutir comunicação na era digital, tudo isso é repertório. Então o foco não é na origem do conhecimento, mas na capacidade de conectar esse conhecimento ao tema de forma produtiva. Exatamente. O que a avaliação busca é a capacidade de fazer pontes. Vamos pegar um tema hipotético tipo a persistência da violência contra a mulher. Os textos de apoio podem trazer, sei lá, estatísticas e um trecho da Lei Maria da Penha. Ok.
O candidato que tangencia ficaria só repetindo que a violência é ruim e precisa acabar. Isso. Agora, o candidato com bom repertório vai além. Ele pode, por exemplo, conectar a Lei Maria da Penha com a luta histórica das sufragistas. Isso é conhecimento de história. Certo. Pode citar Simone de Beauvoir para discutir a construção social dos papéis de gênero. Isso é filosofia. Ou algo mais pop. Exatamente. Pode analisar a jornada de uma personagem de novela ou de série que sofreu um relacionamento abusivo para humanizar a discussão. Isso é cultura pop. E é super válido. Faz todo sentido. E como se constrói essa caixa de ferramentas no dia a dia? Não dá para virar especialista em tudo da noite pro dia. A chave não é a quantidade, mas a qualidade e principalmente a conexão. É consumir informação de forma ativa. Assistiu a um filme? Se pergunte, qual o debate que esse filme propõe? Leu uma notícia? Pense, isso se conecta com que outro problema da sociedade? É criar o hábito de ligar os pontos. É criar o hábito de fazer sinapses. O repertório não é uma lista de coisas para decorar, é uma teia de conhecimentos que se vai tecendo aos poucos. E o mais importante, usar aquilo que se domina, o que faz parte do seu mundo. É mais autêntico e muito mais eficaz. Ok, então vamos amarrar as pontas aqui. A nossa análise desse material nos deu um guia bem claro. Primeiro, a regra de ouro. Foco absoluto no recorte do tema. Sem desvios. Qualquer desvio, seja a fuga total que anula, seja o tangenciamento que aleja a nota, é perigosíssimo. Com certeza. Segundo, a gramática. Olha só, pode ser nossa aliada para a gente entender a diferença entre esses erros. Uma ferramenta inesperada. E terceiro, os textos de apoio são um trampolim, não um sofá. Boa. Um trampolim. Devem ser usados para impulsionar o raciocínio próprio, que, por sua vez, tem que ser alimentado por esse repertório sociocultural, né? Rico e bem aplicado. Exato. No fim das contas, o que tudo isso significa é que uma redação de excelência é a soma de duas coisas: precisão e autoria. Precisão e autoria. A precisão é a mira de sniper para acertar o tema. A autoria é a sua assinatura, a sua voz, construída com as ferramentas do seu repertório. Os textos de apoio te dão um mapa, mas a jornada, quem faz é o participante, com a bagagem que ele carrega. É uma ótima conclusão. E isso, sabe, deixa no ar uma reflexão final que vai até além da técnica de redação. O material nos ensina as regras para construir um bom texto, mas ele implicitamente nos convida a algo maior. Que seria? Se o que é mais valorizado é a capacidade de conectar ideias e formar um ponto de vista original. A preparação para a redação acaba se confundindo com a própria formação de um cidadão. Nossa, é verdade. A prova deixa de ser só um teste de escrita e vira um reflexo da capacidade de ler o mundo. E isso levanta uma questão importante para quem está nessa jornada. Ao construir um repertório, a pessoa está apenas acumulando fatos para usar na prova ou está de fato construindo uma lente mais complexa e interessante para enxergar a realidade? Porque é essa lente, no final das contas, que vai produzir não só uma boa nota, mas um bom argumento. E bons argumentos, eles são úteis para muito além do dia da prova.